para também louvar o nome dele. E nada como começar o sábado na casa do Pai, né? Tem alguns momentos assim da vida da gente, mesmo em fase adulta, que nada como a casa do pai e da mãe. E nós temos esse privilégio, não importa a idade que a gente tem, ainda que os nossos cabelos estejam já brancos, mas a gente tem a casa do pai. E ali tem um colo certo. Com Deus sempre terá um colo, um abraço, tudo aquilo que você necessitar, Ele está disposto a dar para você. E nós vamos louvar o nosso Deus. E no 295, celebrando este momento. Escondendo lá no horizonte, o dia vai fugindo, vem chegando a noite. Sinto na alma uma paz, um incrível bem-estar. É o sábado chegando, por isso estou cantando. O fardo da semana vai se dissipando, o coração se alegra e vai rejubilando. Canto um hino de louvor ao meu Deus e Criador, por este santo dia, por sua companhia. Sábado bendito, dia do Senhor, quero tua bênção, quero teu calor. Bendito, faz brotar em mim gratidão eterna e amor sem fim. O dia mais bonito, mais grandioso e pleno, é o dia escolhido pelo Pai eterno, para estar em comunhão, receber restauração e bênção estendida, por graça sem medida. Louvores vou erguendo nesse dia santo, estou reconhecendo que como ser humano eu sou falho, pecador, mas tão grande é o Deus de amor que vem em meu auxílio, me diz que sou seu filho. Bendito, dia do Senhor, quero tua bênção, quero teu calor. Sábado bendito, faz brotar em mim gratidão eterna e amor sem fim. Amém? Santuário no templo. Este, quando for projetado, nos colocaremos em pé.
Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém? A Gracioto neste momento estará fazendo esta oração. E eu convido todos aqueles que puderem se ajoelhar diante do seu Pai, do nosso Pai, que assim o façam. Pai querido, amado Criador do céu e da terra, gratidão a Ti, Senhor, porque tão bondosamente o Senhor moveu nossos corações e nos trouxe aqui nesta noite. Agradecidos somos pela semana que o Senhor cuidou de nós, nos acolheu, nos protegeu, nos amou, mesmo quando nós nos esquecemos do Senhor, o Senhor não se esquece de nós.
Queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas, cada um dos seus filhos que estão aqui nesta noite, cada família aqui representada, que continue sendo abençoada pelo Senhor. Que nessas santas horas do sábado, no qual o Senhor separou para que nós descansássemos de todas as nossas lutas e afazeres da semana, nós possamos nos consagrar diante do Senhor. E possamos aprender mais da sua palavra, Senhor. Muitas vezes não somos merecedores de tantas bênçãos. Às vezes questionamos algumas coisas, às vezes reclamamos. Mas como nós paramos para olhar para o seu sacrifício na cruz, nós nos envergonhamos, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos que o Senhor venha estar com a serva que vai dividir o pão conosco esta noite. Que ela não venha falar de si mesma, mas que ela seja usada pelo seu santo e bondoso Espírito. Nos conceda a sua graça. Cuide daqueles nossos irmãos que aqui não estão, Senhor. Que em seus lares eles sejam também ungidos pelo seu Espírito Santo. Que em seus corações também brote o desejo de amanhã estarem aqui, Senhor, para aprender da sua palavra. Nós suplicamos as suas bênçãos, não que haja mérito em nós, mas é em nome do seu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. E nós vamos ter uma mensagem musical com a Jéssica. Pés cansados, sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso mais, já não tenho forças para seguir. No horizonte, quase se apagando a luz da esperança. No meu coração anoiteceu, mas não sei que o sol de novo irá brilhar. Eu não estou só, não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar. Sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei que estás aqui, Deus, e sempre vai
você souber, pode cantar comigo. Eu não estou só, não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar, a me amparar. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei que estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas, e ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui, Deus, sei que estás aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam, eu sei que estás aqui. Amém? Eu acho que eu vou ficar mais perto aqui. Pode? Pode? E se eu pedisse para vocês virem para mais perto, vocês viriam? Vou dizer por quê primeiro. Porque eu não enxergo muito bem. Ué, mas você está usando óculos. Mesmo assim, de óculos não adianta muita coisa. Sabia que eu tenho catarata já nessa idade? Mas eu não vou contar a minha idade. Eu já estou num momento diferente de visão. Você quer me dar esse? Para eu não me tropeçar aqui no fio, né? Mas eu acho que... Não, eu vou ficar andando. É. Mas se tiver que ficar com esse, eu fico. Tá bom. Então vamos trocar, porque aí você pode se mover à vontade. sai para trabalhar de manhã. Ele saiu bem cedo. Agora vai. Aí eu vou gastar menos voz, ótimo. Aí a gente fica cansado, porque a gente tem que, né, estudar, né, Gabriel? Depois trabalhar e vir para a igreja. Eu vou dizer, quem vem em dias de semana para a igreja é vitorioso 2 vezes. 2 vezes. Antes de começar e antes de abrir a palavra, aí agora foi. Não foi, diz foi. Antes de começar, vamos orar. Vamos pedir a presença de Deus aqui entre nós. Querido Deus, nós queremos te pedir, Senhor, agora para começar abrindo a tua palavra, queremos te pedir discernimento. Queremos te pedir porção dobrada do teu Espírito Santo. E queremos te pedir, Senhor, que caminhe aqui entre nós, entre os bancos, para que nós possamos não ouvir a voz de uma pessoa, mas ouvir a voz do Espírito Santo. Nos entregamos em tuas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Será que vai? Se não for, eu tiro e falo assim. Então vai assim. Eu sou uma professora de anos de sala de aula, que tem a voz cansada e às vezes eu não consigo falar mais alto que isso, acredita? E ainda tenho calo na voz. Mas valeu a pena todos os anos. Esse calo aqui me lembra o tanto que eu fui feliz na sala de aula. Hoje eu estou fora da sala de aula. Hoje eu atendo ali na associação 2 departamentos. Educação
e liberdade religiosa. Então, eu atendo as escolas de dentro do escritório, mas eu fico mais nas escolas do que no escritório. Então, sou aquela professora que não dá mais aula, mas ainda não sai da escola. É isso mesmo, irmã. E é um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio poder estar numa igreja que parou... Olha, eu trouxe até esse aqui para mim. Não vai segurar a Bíblia não, a Bíblia é grande. Que parou para ouvir a voz de Deus. A gente está vivendo um momento tão diferente, né? Que a gente estava falando ali fora. Quando eu cheguei, não, nem precisa. Eu vou colocar, tá? Para eu não ficar... Eu quero chegar perto de vocês. Aí, muito obrigada. Ficou perfeito agora, irmão. A gente está vivendo um momento, eu vou colocar... Ali não tem horário, né? Então eu vou colocar o horário, que é um perigo de eu passar da hora. A gente está vivendo um momento que a gente está sentindo o amor das pessoas esfriando. E a gente estava falando sobre isso lá fora. Essa semana eu perdi a conta das vezes que eu olhei algumas notícias e não era sobre assassinato, sobre alguém que se jogou não sei da onde, e o suspeito é o namorado, é não sei quem. E aí eu parei de olhar. Falei, não, isso aqui não vai dar certo, não adianta olhar notícia, porque a gente só tem notícia de coisas ruins acontecendo. Então não tem mais para onde a gente ir. Jesus está voltando. Se alguém tiver dúvida que Jesus está voltando, não está prestando atenção nos sinais. E aí hoje, o irmão perguntou ali fora, nós vamos falar sobre mordomia? Aí eu falei, também sobre mordomia. Mas, deixa eu ver se a Bíblia não vai cair. Vai não, vai ficar bem quietinho aqui. Mais do que mordomia. Nós vamos falar sobre obediência. Quem aqui, pode colocar ali para nós, tá? Quem aqui foi um filho obediente? Ou quem é um filho obediente? Eu não fui obediente, não. Eu fui teimosa. Vamos ver se vocês admitem. Eu vou ser a primeira. Eu fui teimosa. Eu era teimosa porque eu era questionadora. E na minha época, eu tenho 46 anos, viu, irmãos? Na minha época, não podia questionar os pais. E eu queria entender algumas coisas. Por que tinha que ser daquele jeito e não podia ser do outro jeito? E eu era uma pessoa questionadora e eu era tida como desobediente. Ah, mas apanhei, viu? Mas não foi pouco, não. Aí Deus me enviou um filho questionador. Que pergunta o motivo de tudo, que questiona, que argumenta. Às vezes eu estou conversando com ele, eu olho para ele e falo, meu Deus, esse sou eu. Deus sabe como resolver as coisas. Mas eu não fui. Eu acho que eu não fui uma filha obediente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sermos obedientes por amor a Ele. Eu acho que esse livro vocês ainda não têm. Não? Eu estou achando que ele é novo. Assim, eu não vi aqui qual foi a edição dele, mas depois eu vou olhar. Ontem a gente esteve com o pastor Josué de Castro, lá na FAP. Foi uma bênção. E aí a gente recebeu os livros. Assim ficou melhor, né, para a gente ver. E aí a gente recebeu esses livros. Eu tinha planejado uma coisa ontem para conversar com vocês e mudei de ideia. Depois que eu vi ele, falei, opa, deixa eu fazer uma outra sequência que acho que é sobre isso que a gente vai ter que falar. Mas e tem a ver com mordomia, porque mordomos são obedientes. Quando Deus manda, eu tenho que obedecer. Eu não posso ser desobediente. Então, eu vou começar com uma história, e essa história eu gostei bastante. Ela não pode ser provada, né, que é verídica. Toda história que a gente ilustra sermão, a gente fica pensando, será que é verdade? Será que é mentira? Não tem como provar a veracidade dessa história, mas olha a lição que a história nos traz. Uma senhora ligou para uma rádio cristã pedindo orações, pois ela não tinha nada em casa para comer. Um feiticeiro que naquele momento procurava estações de rádio, ouviu a conversa e decidiu pregar-lhe uma peça. Ele conseguiu o endereço daquela senhora, mandou seus ajudantes fazerem uma boa compra de alimentos, artigos de higiene, limpeza, e os enviou à casa dela com a seguinte instrução:
Quando ela perguntar quem mandou, digam que foi o diabo. Olha que feiticeiro danado. Atrevido, né? Quando os ajudantes do feiticeiro chegaram à casa, perguntaram se era ali que morava a senhora. E ela respondeu que sim. Então eles entregaram a sacola de compras e a mulher os recebeu com alegria, glorificando o nome de Deus. Conforme a orientação que receberam, os rapazes perguntaram se ela não estava curiosa para saber quem havia lhe enviado aquelas coisas. Mas a mulher, na simplicidade da fé dela, respondeu: não, meus filhos, eu não quero saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu geralmente não conto histórias quando eu vou pregar, mas essa história me chamou a atenção. Não precisa me falar. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E o que o feiticeiro queria fazer? Queria pregar uma peça na senhora, e na verdade, ele foi usado para mandar comida para aquela senhora que estava passando necessidade. Olha, se é real ou não, a gente não sabe. Mas que nos traz uma grande lição, nos traz. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Por que a gente não obedeceria, né? Para pensar nisso. Eu que passo ou você que passa? É você, né? Tá bom, pode colocar o próximo então. A gente vai ler agora Lucas 5, do 1 até o 11. Mas pode passar o próximo slide. Isso. Deus está no controle de todas as coisas. O que parece impossível se torna real com a presença de Jesus em nossas vidas. E a obediência à sua orientação. Parece que não, mas naquele momento, aquela pessoa, que não era uma pessoa temente a Deus, estava sendo usada para abençoar uma pessoa temente a Deus. Porque Deus manda e as coisas precisam acontecer. Nós vamos ver uma história agora, e aí você pode passar o próximo também. Nós vamos estudar uma história que tem a ver com Deus mandar. Deus mandou, mas as pessoas ficaram assim, será? Será que eu tenho que fazer isso? Lucas, capítulo 5. É uma história conhecida, de pesca. Quem aqui já pescou? Quem sabe pescar? Se me colocar para pescar, eu não vou. Consegue? É? Não, eu sou uma tragédia. Primeiro que eu não tenho paciência, eu não vou ficar quieta, eu acho que eu vou fazer barulho, eu vou assustar os peixes, porque eu sou agitada. A senhora pesca, irmã? Olha só. Só a irmã que pesca? É. Então, eu nunca tive essa dádiva assim de conseguir. Mas olha só. A gente vai ler ali. Olha, tem até ali, que bacana. Lucas 5, a partir do versículo 1. A gente vai até o 11. Eu vou ler naquela linguagem ali para ficar bem legal para vocês. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais fundas, e então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado.
pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele. Inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha que interessante, quando Deus manda, a gente precisa obedecer, né? Não vamos esquecer dessa frase. Coloca o próximo para a gente, por favor. Onde era esse milagre? O milagre era em Genezaré. O que é Genezaré? Era um dos nomes do Mar da Galileia, né? 207 metros abaixo do nível do mar. Local bom para pescar. Quem entende de pescaria sabe. Eu pesquisei porque eu não entendo e eu vi que era um local bom, era uma água propícia para pesca. Ninguém estava ali pescando à toa. Eles não tiraram a sorte. Vamos ver se dá certo. Não, não. Ali era um lugar propício para pesca. Os discípulos tinham voltado sem peixe. E aí entra o X da questão, né? Como que eles estavam num lugar que é bom para pesca, lançaram as redes durante toda a noite e nada aconteceu? Bom, Jesus não apareceu ali por acaso. E Jesus nunca aparece por acaso, em nenhum lugar. Em nenhuma circunstância ele vai aparecer por acaso. Pode passar o próximo. O versículo 1 começa assim: aconteceu que e aí vem toda a história, né? O aconteceu, parece que é o acaso, né? Aconteceu do nada, será que foi uma passada de Jesus? Não, não, não. Jesus era um homem de comunhão íntima e sistemática com Deus. Ele sabia exatamente onde ele tinha que estar, o momento que ele tinha que estar e o que ele tinha que fazer. O mais interessante nessa história é perceber que aquela pesca não foi um acidente. Eles não passaram a noite perdendo tempo. Imagina, trabalhar de noite. Eu, do jeito que sinto sono, eu acho que eu ia passar a noite dormindo no barco e os colegas pescando. Eu sou muito sonolenta. Eles passaram uma noite inteira tentando e nada pescaram. Nada, nada. Tinha um propósito ali, viu? O próximo. Por que não foi por acaso, né? Porque Jesus era um homem de oração. E na vida das pessoas de oração, nada é por acaso. Nada é por acaso. Jesus sabia exatamente o que tinha que fazer lá, porque ele tinha um relacionamento com o Pai. E ele sabia onde ele tinha que passar, onde ele tinha que se demorar, onde ele tinha que pregar, onde ele tinha que não falar nada, só olhar para as pessoas. Jesus sabia tudo. Então, agora eu não estou enxergando, ali eu enxergo melhor. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava de madrugada, orava durante toda a noite, um homem de oração. E aí eu penso, tem vezes, irmãos, que eu começo a orar antes de dormir, depois de um dia de trabalho. Quem já dormiu orando aqui? Eu. Eu até fico pensando depois, quando eu me sinto culpada, eu fico pensando, pelo menos eu dormi falando com Deus. Dormi falando com Deus. Mas quem não começa a orar e dorme? Até os discípulos, né, quando foram orar com Jesus. Mas ele passava noites, ele acordava de madrugada, porque ele era um homem de oração. E eu fico pensando, se Jesus tinha a necessidade de orar, imagina eu e você. Não é verdade? O próximo. Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu, e a gente conversou sobre isso antes de vir para cá, eu e o meu filho. Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu, que não elaborava planos para si. Aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os revelava dia a dia. O desejado de todas as nações diz isso. Ele não era divino enquanto esteve aqui na terra.
Ele tirou tudo, ele se esvaziou do Deus que ele era para se tornar alguém como nós. Por isso, a necessidade de oração constante para nos ensinar uma lição. Se você é humano, você precisa orar. A menos que você seja divino, você seja de outro plano aí, sobrenatural, e você não sinta essa necessidade de falar com Deus. Mas Jesus, que se esvaziou do próprio eu, precisava orar. E ele não elaborava os planos dele. Ele aceitava os planos de Deus. Por que ele falava diariamente com Deus? Porque diariamente ele passava a agenda dele com o Senhor. Senhor, o que temos para hoje? Onde eu devo passar? Com quem eu devo estar? Onde eu devo abençoar? E foi por isso que ele estava lá no momento da pesca. Ele não estava perdido. Depois do momento de comunhão com Deus, ele saía para os atendimentos do dia. E nas saídas dele, ele passou ali perto daquele barco. Jesus, ele não saía de casa sem passar tempo com seu conselheiro diariamente. Conselheiro. Deus, além de ser todo-poderoso, soberano, ele pode diariamente nos aconselhar. Mas, olha, eu estava pensando sobre isso. É bom que a gente prepara a mensagem, eu fico pensando, oh meu Deus, eu prego todo sábado agora, o tempo todo eu não estou ouvindo mais sermões. Sabe que horas que um pregador se alimenta? Quando ele está preparando a mensagem. A mensagem tem que servir para quem está pregando. Porque se ela não servir para quem está pregando, alguma coisa está errada. E eu fiquei pensando sobre isso. Ele não saía de casa sem passar tempo com o seu conselheiro diariamente. Irmãos, quantas vezes a gente sai de casa na correria do dia a dia, no desespero para não se atrasar? Quantas vezes a gente sai sem falar com Deus, sem ter aquele nosso momento de devoção? Independente de quanto tempo você consegue dedicar para Deus na primeira hora do dia, mas é importante. É importante que seja na primeira hora, porque quando eu faço isso no final do dia, eu já vivi todas as minhas angústias, eu já passei por todas as minhas tentações. Então, para pensar, se eu deixo para fazer no final do dia o meu momento de devoção com Deus, eu estou correndo sérios riscos. E Jesus não abria mão do momento de comunhão com Ele diariamente. Fica a dica para nós, hein? Próximo. Da mesma forma, devemos confiar em Deus para que nossa vida seja um simples desdobramento de sua vontade. Jesus e a gente segue o exemplo. A nossa vida precisa ser aquilo que Deus planejou para nós. Eu não sei se você já parou para pensar se o que você tem feito hoje é um simples desdobramento da vontade de Deus. Esses dias eu estava pensando, a gente que trabalha de uma certa forma servindo a igreja, a gente não escolhe para onde vai. Se bem que eu vim para o Paraná feliz da vida. Tem lugar melhor para vir? Nós éramos de Brasília, brasilienses, nascidos em Brasília. Teve gente que nasceu em Brasília, viu? Porque algumas pessoas acham que Brasília, os moradores de Brasília vieram todos de fora. E não teve nenhuma geração que nasceu lá. Teve a minha geração, a geração do meu filho, e tem mais crianças nascendo por lá. Então, nós fomos nascidos em Brasília, criados em Brasília, crescidos em Brasília, e um dia recebemos um chamado para o Paraná. Não é fácil sair de perto da família. Não é fácil. É mais confortável ficar perto da família. Mas quando a nossa vida precisa ser um desdobramento da vontade de Deus, nem sempre vai acontecer aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Apesar de que estar no Paraná é muito bom. Eu gosto também daqui. Mas eu não sabia que era bom antes de vir. Eu não fiz uma pesquisa. Vocês acreditam que eu nem entrei na internet para saber sobre Maringá, Londrina, que são as cidades que eu mais vou porque tem escola. Maringá, Londrina, Apucarana, Cianorte, eu nem pesquisei. Chegou o chamado, a gente arrumou as malas e viemos.
Mas não é tão simples. Só que a gente precisa confiar em Deus para que a nossa vida seja apenas a vontade de Deus. E isso diariamente, através da comunhão. Vamos no próximo? É eficaz se submeter a Deus nos mínimos detalhes da sua vida? Porque tem tanta coisa que... Para pensar, será que Deus vai se preocupar com coisas que são assim simples? Simples. Com a cor que eu vou pintar o meu cabelo, Ele vai se preocupar? Aham. Eita, coisa boa. Escolher um melão. É uma coisa simples. A escolha de um melão. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, né? E às vezes a gente pensa que a gente está incomodando a Deus com coisas pequenas. Ah, não, só vou levar para Deus, só vou falar com Deus se for uma coisa grande. Se for uma coisa superficial, deixa para lá. Não, ele quer fazer parte de tudo, ó. Ser guiado passo a passo pelo Espírito Santo traz de fato resultados transformadores? Será? Como? A escolha de um melão. E eu sei que vocês devem ter um monte de experiências. Um monte de experiências. Eu tenho algumas. E eu fico pensando, nas mínimas coisas, eu tenho visto que vale a pena ser guiada pelo Espírito Santo. E os resultados são bons resultados. É muito bom, faz diferença. Vamos para o próximo? Então, olha só. Esse mesmo Deus que nos guia, que está conosco, que nos chama para ter comunhão com Ele, em 3 anos e meio, o que Ele fez? Revolucionou o mundo com os seus ensinamentos e vida. A história, Jesus foi tão importante, e é por isso que faz diferença confiar nele nos mínimos detalhes da nossa vida, porque a história é uma antes de Cristo e depois de Cristo. Olha quem é Ele, olha quem é Cristo, antes e depois. A história, o mundo é um antes e depois. Então faz todo sentido a gente entregar a nossa vida, os detalhes da nossa vida nas mãos de Jesus, nas mãos dele. Vamos ver o próximo? Influência transformadora de Cristo. Então, quem que foi esse homem? Ele, resultado de sua humanidade dependente de Deus e de sua consciência da necessidade de que o céu orientasse cada um dos seus passos. Como que ele foi uma pessoa tão influente? Deve ter tido uma excelente formação, né? Era um doutor, era um mestre. Mestre ele era, sem fazer mestrado, mas ele era mestre. O resultado daquilo ali, da influência transformadora de Jesus, era a conexão dele com o Pai. Já parou para pensar que simples? É tão simples que chega a ser complexo. Você pode ser uma pessoa que pode mudar a história se você se relacionar com Jesus. Já pensou você chegar num lugar, na sua sala de aula, no seu trabalho, e a partir do momento que você começa a interagir naquele ambiente, o ambiente se torna outro. As pessoas se transformam. Às vezes eu ouço algumas experiências lá em casa, e uma delas me chama a atenção. Meu filho fala que um que xingava parou de xingar. Né? Ele xingava muito. Mãe, ele não xinga mais agora. Ele não xinga mais. Sabe por que ele não xinga?
Porque em alguns momentos ele era chamado a atenção, não era? Poxa, para de xingar aí. E ele falava, para de xingar. E o menino vai entendendo e vai convivendo ali com quem não xinga, e hoje ele não xinga. Parece pouco, mas é muito, porque isso é influência. A gente pode ser uma influência positiva, transformadora, se nós formos orientados todos os dias por Deus. Vamos lá, a gente está caminhando para o final, viu? O professor não passa da hora. Jesus não buscava o Pai apenas burocraticamente. Sabe aquele negócio de cumprir o reavivados por sua palavra? E fazer um tique assim, ó? Pronto, mais uma. Jesus não fazia isso. A comunhão com o Pai era relacionamento. Eu vou dizer para vocês, esse é um desafio. A gente está vivendo num momento assim de tudo muito artificial, até a inteligência. Um momento de muita artificialidade. E as pessoas estão atrás de cumprir metas, de cumprir objetivos. E a gente tem que tomar cuidado para a nossa meditação, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso momento de devoção não ser apenas uma burocracia. Estudei a lição hoje. Li o Reavivados. Li a meditação. Ufa, vou fazer um cheque. Consegui. Aí não fez sentido. Burocraticamente buscar a Deus não tem propósito. Próximo. As horas de maior felicidade para ele, Jesus, eram aquelas em que se podia afastar do cenário dos seus labores e ir para o campo a meditar nos quietos vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Livro A Ciência do Bom Viver. A hora de maior felicidade para Jesus era a hora que ele estava com o Pai. Para pensar. Qual é o sentimento que nós temos quando a gente vai buscar o nosso Deus? Sentimento de obrigatoriedade, sentimento de cumprir uma burocracia, ou é a nossa hora de maior felicidade, onde a gente para tudo, larga tudo e vai ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe que nós sejamos as pessoas que, assim como Jesus, que nós tenhamos alegria de buscá-lo e de nos relacionarmos com Ele, né? A busca é um relacionamento. É como a gente conversa com um amigo. Vocês têm amigos, eu também tenho, Gabriel também tem. É muito bom a gente estar com um amigo que a gente gosta e conversar. O Jesus tem que ser assim. A gente tem que chegar até Ele feliz, porque a gente vai conversar com Ele. Não é nada obrigado, não pode ser obrigado. Vamos no próximo? O segredo da vida espetacular de Jesus. Buscar a presença e o conselho de Deus. Isso a gente não tem dúvida mais, né? Era uma vida diferenciada, era uma vida extraordinária. Não foi estudo, não foi dinheiro, não foi um berço de ouro, foi relacionamento com Deus. É isso que fez de Jesus uma pessoa espetacular. E o que pode fazer de nós também. Pessoas espetaculares. Pessoas que se relacionam com Deus. Vamos no próximo? O desafio de acreditar. Depois de lembrar, aí a gente volta para a história agora para terminar. Depois de terminar o seu sermão, Jesus pediu para Simão fazer uma coisa. Ele pediu para ele afastar o barco para águas mais profundas. Aí eu penso que nessa hora Simão olhou para Jesus e pensou assim, não estou entendendo nada. Espera aí. Ele já me pediu o barco, né? Ele já entrou no barco. Ele precisou usar o barco para pregar. Estava muito apertado ali. Ele quis se afastar um pouquinho e quis ver a multidão com mais clareza. E agora ele está me pedindo para afastar o barco para águas mais profundas. Durante o dia, horário de pescar, não é de dia. Pelo menos com aquela multidão toda, né? É à noite. Eu já tentei à noite, não deu certo. E agora ele ainda fala, leva um pouquinho mais para lá, não é aqui não.
E óbvio que o barco estava localizado no lugar que tinha que estar, porque era ali que eles tinham o costume de pescar. Mas Jesus deu a ordem. E quando Jesus ordena, não é fácil acreditar. Ele duvidou. Eu também duvido, e eu sei que às vezes vocês duvidam, mas olha o que aconteceu. Pode passar o próximo. Nós somos parecidos com Simão, diante de algumas ordens que Deus nos dá. Deus diz assim, ó, filho, devolva o dízimo e suas ofertas. E o que a gente fala para ele? Não, Senhor, calma aí, 10% é muito. Pode ser 9? Pode ser 8? Pode ser 6,5? Oferta, Senhor, não estou conseguindo nem devolver o dízimo, você vem me falar de oferta. Não está dando para passar o mês. Simão, também duvidou. Filho, guarde o sábado. Ah, não, aí já é demais, né? Quem aqui foi estudante de universidade que não é adventista e teve que não ir na faculdade na sexta-feira? O ensino médio e a faculdade. Eu não fui na sexta-feira, eu já era adventista. Quem teve que enfrentar professor por causa da sexta-feira à noite? Só eu que sou desse tempo? Eita! Eu tive um professor que ele entrava na sala e já falava assim, oi, cadê a protestante? Ela não veio? A protestante era eu. Ele não me chamava pelo nome, me chamava de protestante. E na sexta-feira, quando eu não ia, ele falava exatamente a frase, a protestante não vem hoje, né? Hoje é sábado, dizendo ela que é sábado, mas é sexta, ele zombava da minha fé. Eu tive muitas dificuldades com ele, mas eu consegui não ir nas aulas dele, ser aprovada na disciplina dele com nota máxima, e depois ainda tivemos uma conversa sobre fé. E ele me falou por que ele era ateu, que desilusão ele tinha tido porque ele era cristão e se tornou um ateu. Mas eu tive muita dificuldade com a sexta-feira e não abri mão de nenhuma delas. Eu lembro que alguns amigos falavam assim, ô Vanessa, para com isso, você vem e não fala nada. Você vai, fica lá na frente, caladinha, você não vai trabalhar, não vai fazer esforço. Vem só para você não perder a matéria. Eu não ia, óbvio que eu não ia, mas ele pede a gente para guardar o sábado e a gente vai assim, às vezes, dando uma apertada nas horas do sábado, né? Falta isso, falta fazer aquilo. Ai, não preparei isso, não preparei aquilo. E a gente vai apertando cada vez mais as horas do sábado. E ele pede para guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Outra coisa, ele pede para a gente não ter nenhuma relação, não tem jovem aqui na igreja, né? Coloquei aquela frase para os jovens, vou falar para o meu filho e para o sonoplasta. Jesus fala, ó, nada de relação sexual antes do casamento, só no casamento. Aí o jovem pensa assim, como? Eu sou jovem, calma, eu estou lidando com os hormônios. Não é bem assim, Jesus. Calma, precisa pensar sobre isso. Filho, cuide com o que os teus olhos veem. Nada, é só uma olhadinha aqui numa coisa, nada a ver no telefone. Depois eu ponho de lado, nem lembro o que eu vi. Nós somos parecidos com Simão. A gente duvida quando a ordem é dada. E a gente questiona quando as ordens são dadas. Mas nós estamos falando de alguém que sabia e sabe o que estava falando. Porque tinha comunhão com o Pai. Então, por que questionar as orientações de alguém que sabe o que está fazendo? Não tem por que questionar. E aí a gente vai para o próximo. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Teve dúvida? Simão teve dúvida. Mas ele decidiu confiar. E sob a palavra de Jesus, ele lançou as redes. E o que aconteceu? Pode passar o próximo? Precisamos aprender a viver sobre a autoridade da palavra de Jesus. Mesmo que ela não faça sentido. Mesmo que ela não tenha uma lógica humana. Ele mandou, você obedece.
Ele mandou, eu obedeço. Próximo. Se Deus manda, faça. Se Deus disser para sair, saia. Se Deus disser para devolver, devolva. Se Ele disser para guardar, guarde. Se Ele disser para lançar, lance. Sem questionamento. Por quê? Vamos para o próximo? O milagre vai acontecer. A imagem é só para ilustrar, né? Eu fico pensando, Simão não sabia o que tinha ali embaixo. E eu fico imaginando, essa história não foi em vão. Aquela noite não entrou nenhum peixe na rede, propositalmente, era plano de Deus. Essa imagem me fez pensar. Deus segurando os peixes embaixo da água, para que aqueles homens não pescassem, porque eles teriam uma lição de fé, uma lição de obediência, uma lição que às vezes a gente precisa ter. É uma imagem que ilustra bem a história, mas eles foram para o outro lado e lançaram a rede. E aí a rede veio cheia de peixe, porque eles confiaram. Deus mandou, parecia improvável? Parecia. Se não veio peixe de noite, como que vai vir peixe de dia? Se está todo mundo aqui fazendo barulho, não dá para pescar com barulho. Mas o improvável aconteceu. Se a gente pensa com algumas daquelas ordens que Deus nos dá ali, e agora eu vou falar do dízimo e da oferta, que se a gente devolver, vai faltar, a gente está enganado. A gente está enganado, não vai faltar não. Não vai faltar não. Eu vejo experiências e eu passo, lido com muita gente. Nós temos 350 colaboradores na educação. 350. E a gente conversa com muita gente. E a gente conhece pessoas que são fiéis e pessoas que não são tão fiéis. Esses dias eu estava conversando com uma e eu fiquei impressionada dela me contando como ela tem feito com a fidelidade dela e as bênçãos que Deus tem derramado na vida dela. Mas se Deus mandar, faça, obedeça. Porque se você não obedecer, e se eu não obedecer, eu não vou ver as bênçãos de Deus em tudo. Na minha fidelidade, na fidelidade em relação ao sábado, no cuidado com o meu corpo. Quem falou que a gente só é fiel quando a gente devolve o dízimo e a oferta? Eu conheço pessoas que saíram da igreja e continuam dizimistas. Vocês conhecem? Pessoas que não vêm mais para a igreja, que não aceitam a doutrina e continuam devolvendo dízimo e oferta. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, e ainda bem que não foi aqui, foi lá onde eu morava, e a pessoa me falou de uma forma que parecia que ela estava comprando as bênçãos de Deus. Então, aí não faz sentido. Não faz sentido se eu não for um mordomo fiel por completo. Meu corpo, meu tempo, meus talentos. Deus quer essa fidelidade porque Ele ensinou como fazer. O relacionamento dele com Deus é um exemplo de como a gente pode fazer para a gente se tornar uma pessoa fiel, que obedece. Vamos para o próximo? O chamado, porque aconteceu um chamado ali, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha o propósito aí. Parecia só uma pesca, parecia só um milagre maravilhoso, mas no final, nós temos que sair para falar e salvar as pessoas. Não é para ficar aqui caladinho, não. Ouvindo, sendo abençoado com as mensagens. De agora em diante, você será pescador de gente. A gente tem que sair daqui, ouvir as verdades e falar para todo mundo lá fora. Aqui na região, tem que estar todo mundo aqui, ouvindo falar do amor de Deus. Nós temos que ser pescadores de gente. Finalizando, você e eu, nós estamos na agenda de Deus. Ele quer te chamar para ser um servo fiel. Os eventos da sua vida não são casualidades. Deus se importa com seus desafios. Ele está no barco. Ele sempre esteve. E Ele está por perto.
faça as coisas do jeito de Deus, não do seu jeito. Creia no plano dele para a sua vida e entregue-se, obedeça, lance a rede do outro lado. É um resuminho do que a gente falou hoje. Esse resuminho faz a gente entender que se nós formos pessoas que têm comunhão com Deus, se nós formos pessoas que entendem o propósito de Deus para a nossa vida, que é salvar, que é trazer as pessoas para cá, nos tornarmos pescadores de homens, não tem como a nossa vida dar errado. Fiéis, que buscam a presença de Deus diariamente e que saem por aí se preocupando com a salvação das pessoas. Amém? Que Deus nos torne essas pessoas, pescadores de homens. Irmãos, esse é meu desejo para vocês hoje. Vamos orar antes da gente terminar? Não tem música final, né? Não? Tá bom. Então vamos orar antes da gente... Vamos orar em pé, né? Eu ia falar para a gente orar sentado, mas a gente já vai sair. Que Deus nos traga amanhã de volta para cá, para a gente sair por aí falando da salvação. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Não é fácil vir para a igreja em dia de semana, a gente fica mais cansado, mas o Senhor hoje nos incomodou para a gente estar aqui. Hoje nós queremos sair daqui com a certeza que o Senhor nos chamou para sermos fiéis, para sermos seus mordomos e para sair por aí pescando, salvando homens e mulheres do mundo. E que eles possam estar aqui ouvindo a Tua palavra, que nós sejamos esses instrumentos. Abençoe esses irmãos que estão aqui, os leve para casa na Tua santa companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, irmãos. Bom descanso para vocês, viu? Que Deus te ilumine, no amor te promete.